Como é bom eu saber que em Jesus eu tenho um amigo. E na nossa vida nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos em amigos. Amigos são pessoas com quem eu posso conversar sempre e diante de quem eu posso chegar em qualquer momento da minha vida. Davi havia experimentado isto e ele começa uma história muito interessante no capítulo 25 de 1 Samuel, onde nós temos a história de Abigail, certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. E hoje quero falar sobre a beleza desta mulher. Quem era Abigail? A beleza dela não era só uma beleza externa. Quando diz aqui que ela era bonita, nós queremos olhar muito mais a sua beleza interna. Ela estava no lugar que deveria estar, ao lado do seu marido. E o nome dela significa meu pai é alegria. E na sua aparência ela era formosa, bonita, querida, e seu caráter era humilde e sensato. E desta forma, esta mulher começa uma vida diferente. A partir deste momento começam a acontecer coisas que nem ela provavelmente esperava. E quando daí o Davi pede para que Nabal dê para eles comida, Nabal não dá nada para ele e para os seus soldados. Então aos servos de Davi ele diz: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne de gado que abati para meus tosqueadores e dá-la aos homens que vêm do seu lado? Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram isso para Davi, e ordenou: ponham suas espadas e cinturas. Mas antes dele chegar lá, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas, 200 bolos de uvas figos prensadas, e os carregou em jumentos, e disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montando num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo na direção. E aí eles se encontram. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa o jumento, prostrou-se perante o rosto em terra e disse: ela caiu aos seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu e a tua serva não vi os rapazes que meu senhor enviou. Não tinha visto, senão isso não tinha acontecido. Eu teria cuidado de forma diferente. E aí no verso 28 diz: esquece, eu te suplico a ofensa de sua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e travas os combates, seu Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti. Ela reconheceu que Deus estava com Davi. Ela sabia que Deus estava com ele. E no verso 30 diz: quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessário. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Ela vê nele o príncipe que vai reinar sobre Israel. Ela enxerga nela um homem abençoado, porque era uma mulher que tinha uma visão de Deus. É interessante porque normalmente naquela época a mulher não podia falar com o homem, mas Abigail simplesmente se humilha
e busca socorro para seu marido, para que Davi não vá matá-lo. E ela traz para ele toda aquela alimentação, porque ela queria fazer com que Deus fosse exaltado e Davi não tivesse mais uma culpa sobre suas costas de repente, por ter matado alguém que não era necessário matá-lo. Ela já tinha trazido a comida para ele. E quais foram as suas obras? No verso 27 nós podemos ver que ela traz para ele muitas coisas, e que este presente que essa tua serva trouxe ao Senhor seja dado aos homens que te seguem. Ela traz para aqueles que estavam em fuga comida, ao necessitado. Nós vivemos num mundo com muitas pessoas necessitadas. Sempre de novo tem pessoas em nossos portões, em nossas ruas, em nossas cidades, precisando de ajuda. Quanto nós fazemos por elas? Nós também pegamos uma vez tanta comida assim, e dizemos assim, agora nós vamos levar para eles? Você diz, pastor, mas eu não tenho tanta comida. Mas você pode fazer a tua parte. Então Davi diz a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje o enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não estivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. E aí Davi aceita todas as ofertas. E aí no verso 40 diz assim, Nabal daí morre, e no verso 40 diz a palavra de Deus assim, seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail, Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. É interessante como Deus trabalha nossas vidas. Deus as trabalha de uma forma tão diferente. Essa mulher vai socorrer o seu marido. Seu marido morre. Depois de um tempo, o rei de Israel manda chamá-la para ser a sua esposa. Porque ele tinha visto nela uma mulher bondosa, uma mulher humilde, uma mulher carinhosa, uma mulher que tinha cuidado e que enxergava a necessidade do próximo e que não permitia que a maldade tomasse conta. Nós precisamos sempre de novo fazer isso também. Ah, você diz, mas eu não sou capaz. Existe um rio, existe uma fonte, existe em algum lugar que você pode clamar a Jesus. E Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar, Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar, Ele vai te abençoar para que você possa viver uma vida digna diante de Deus. Nós podemos ser transformados. Por isso Romanos 12 diz, deixai-vos transformar pela renovação da vossa mente. A nossa cacholinha aqui tem que ser transformada diariamente para eu fazer o bem e não o mal. Não me vingar. Se eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tá bom, eu não preciso gostar. Mas eu posso ainda assim, no meio de tudo isso que eu não gosto, fazer o bem para aqueles que tanto necessitam essa graça de Deus.